na multidão, na sociedade, na rua, na praça pública, na escola, no clube, na piscina. Quantas pessoas sozinhas, solitárias, tendo que disfarçar a infelicidade, tendo que fazer de conta que são felizes, tendo que sorrir um sorriso profissional. Quantas pessoas que eu vejo nos lares, recebendo visitas que não queriam receber, relacionando-se hipocritamente com pessoas que preferiam nunca mais encontrar. Interesses sociais em jogo, obrigações profissionais, disputas, tudo isso faz parte de um leque, de um enorme leque de aborrecimentos que os seres humanos têm que suportar nos dias de hoje. Por isso que eu sempre disse e repito de novo, o mundo é dos hipócritas. Tem que ser hipócrita para viver hoje na sociedade contemporânea. Claro que nesse instante eu vejo pessoas balançando a cabeça, que absurdo, né? Mas as perguntas me chegam, as questões são sempre repetidas. Como fazer para esquivar, para viver solitário, isolado no meio de uma multidão? Como fazer? E cada dia mais. Não estou me referindo a um cidadão que transitou na sociedade e de repente está numa reclusão agora meditar. Estou me referindo no dia a dia, de ti mesmo que está me ouvindo, daquela vez que tens que sim te relacionar com aquela pessoa, seja ele teu chefe, teu parente, teu conhecido, mas que tu não querias mais encontrar ou não querias encontrar. Então a única solução que tem para administrar tudo isso e olhar ainda no espelho e não ter vergonha de olhar no espelho, nem medo, é refugiar-se no Pai, no Criador Supremo, no Eterno. Refugia-te nele, ele te dará força, paciência, compreensão, assimilação da realidade que tens que viver nos dias de hoje. Eu vi pela net, pela mídia, ainda hoje, não vou citar a mídia, porque senão vão dizer que estou fazendo propaganda, e sim, eu vi ainda hoje na mídia uma estatística bem atual de suicidas, de pessoas que estão se suicidando e precisando se suicidar, não só no Brasil, na Inglaterra, na Europa, no mundo inteiro. E suicidas, a palavra moderna, muito em voga e lucrativa para os profissionais da neurociência, é a depressão, é a palavra do dia. Depressão. Por que uma pessoa cai em estado de depressão? Por quê? Só porque perdeu o emprego? Ou só porque tem medo de perder o emprego? Só porque foi repudiado pelo namorado, marido, ou repudiada ou vice-versa? Só por isso, depressão? Ou a depressão, porque quando alguém está com fome, não tem o que comer, quando ela está carente fisicamente de nutrição, ela não fica depressiva. Ela entra num estado de inanição, ela começa a comer as reservas, né? No empório pessoal, no almoxerifado pessoal, e quando termina as reservas, ela é em estado de inanição, à mercê, à véspera de cruzar o rio da vida. Mas a depressão, palavra moderna,
ela atinge aqueles que têm uma situação social, que têm planos, que têm objetivos frustrados. A depressão é a precursora, é a iniciadora das outras doenças que levam ao suicídio, como o câncer, por exemplo. Então deve-se meditar muito e se refugiar. Quer ver que enquanto estão sendo depressivos agora, aqueles que caíram nas armadilhas dos lobos travestidos de ovelha, que foram para dentro das religiões e agora descobriram que foram enganados. Isso também dá uma depressão. Imagina descobrir que pagou o dízimo durante 30 anos e agora de repente o cabra lá não tem nada a ver com Deus nem com o Filho de Deus. O engravatado, o malandro, que surrupiou. Isso dá uma depressão muito grande. Por isso eu aconselho aqueles que têm cabresto, não tirem o cabresto. Os evangélicos continuem com cabresto, senão vão ficar com depressão. Mantenha o cabresto, dá uma lubrificada nele, mas não tire o cabresto, senão de novo, exceto se for bem pobre, bem humilde, sem recursos, daí não tem essa palavra moderna. Essa palavra moderna é um status social. Pode analisar bem, filhinhos. Então eu estou falando para os meus filhos que querem me ouvir, com os filhos do meu pai, que são meus filhos do coração, que se quiserem se escapar do jugo desta palavra moderna, refugiem-se no Altíssimo, no regaço, no aconchego do Pai. Descubram-no. Se ainda sois órfãos, descubram-no. Comecem por perguntar para dentro do fórum íntimo por que eu estou, Henri Cristo, há muitas décadas falando do Pai. Descubra por quê, qual é. Há 30 e 40 anos atrás diziam, mas isso é um fogo de palha, é uma chuva de verão, daqui a pouco ele vai se arrepender. Tá? E por que eu continuo? Não demando o dízimo de ninguém, a esmola de ninguém, que quem faz a provedoria da casa do Senhor são os filhos dele, que ele inspirou e participam da provedoria. Então eu não peço a esmola de ninguém, não só proíbo a chantar de dízimo, entende? Por lei, pela lei de meu Pai. Então desconfiem e refugiem-se no Altíssimo. Nem todos podem vir aqui em Brasília, aqui na casa do Pai, na SOST, não, mas lá em suas casas, em Portugal, na China, no Japão, onde quer que estejam me ouvindo, refugiem no aconchego do Pai, busquem no fórum íntimo a ligação profunda, conscientizem-se da onipresença dele, que ele vivifica vosso sangue e que dá vida às células de vosso corpo. Então nele vos encontrareis motivação, alegria, razão para continuar vivendo, mesmo navegando neste mar repleto de lamas, onde os valores estão todos invertidos, onde não se tem mais confiança em ninguém, onde se mendiga, onde se pede mais rebaixado do que um mendigo, uma fresta, uma centelha de luz no fim do túnel. Bom, outro dia eu volto a falar, só queria dizer que a solidão, a tristeza da solidão em que vive o ser humano hoje, eu não vivo na solidão. Alguém pode dizer, eu estou lá no meu clube, tenho vários amigos, etc. Vai lá, cai numa desgraça para tu ver quantos amigos tu tens. Vai te reclusar numa cela de prisão para tu ver quantos amigos te restam. Então busque um único amigo, o único que nunca te abandonará, mesmo que estiver numa cela recluso. O Pai, o Criador Supremo, o meu, o teu, o nosso Pai, se assim podeis compreender a presença do Onipresente. Tenham todos a minha paz.